Amigos e amigas que nos acompanham pelo nosso Facebook, queremos hoje conversar mais um pouco sobre um assunto bastante importante, a vida dos leigos, os leigos na igreja. É muito importante, né, o trabalho dos leigos na igreja, desde o Concílio Vaticano II, que já aconteceu, terminou em 1965, mais de 50 anos atrás. O Concílio Vaticano II, que foi o maior acontecimento da Igreja, né, no século XX, onde mais de 2.000 bispos, né, do mundo inteiro estiveram reunidos com dois papas, primeiro com o Papa João XXIII, que convocou o concílio, e depois também com o Papa Paulo VI, que concluiu o concílio. E na época eram 2.600 bispos da Igreja. E uma das coisas mais fortes do Concílio Vaticano II foi exatamente a ênfase dada à necessidade de o leigo se empenhar no trabalho de evangelização da Igreja. Então, é sobre isso que nós queremos conversar um pouco hoje. Os papas escreveram encíclicas também sobre isso, e é isso que nós queremos conversar. Pedindo a Deus que nos dê nesse momento a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa ter uma conversa aqui bastante frutuosa, edificante. Convido você a rezar comigo para que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, o Divino Espírito Santo ilumine as nossas inteligências, nossos corações, para que a gente possa, então, ter aqui um bom programa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, teu Santo Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a nossa mãe, mãe da Igreja, mãe do Senhor, nos acompanhe nessa hora e interceda por nós, ó Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo a São José que interceda por nós, ao anjo da guarda de cada um de nós, que esteja conosco nesse momento e que interceda por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos noite e dia aos nomes santíssimos de Jesus, de José e de Maria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que já estão nos acessando aí. Estou vendo aí o Heleno Lins, a Silvia Cândido, né, Italinha Silveira. Né? Muito bem, sejam bem-vindos. Que Deus nos dê uma boa noite e uma reflexão bastante edificante. Muito bem, o tema leigos na igreja é muito importante. O Papa João Paulo II escreveu, depois do Concílio Vaticano II, um documento muito importante, né, uma exortação apostólica chamada Christi Fidelis Laetici, que quer dizer o cristão leigo. O que significa na igreja? Né? A grande preocupação do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele despertou, né, podemos dizer, o trabalho do leigo na igreja. Inclusive, eu me lembro que eu, como vivi antes do Concílio Vaticano II, durante o Concílio Vaticano II, eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos. O concílio demorou 3 anos, foi de 62 até 65. Então, aí mais ou menos dos meus 13 até os 15 anos de idade, acompanhei um pouco o concílio. Né? E a gente brincava, né, que antes do Concílio Vaticano II, o leigo só tinha 3 posições na igreja. Que posições? Sentado, de joelho e de pé. Eram as posições que o leigo tinha na igreja. Por quê? Porque o leigo não pregava, o leigo não fazia nada. A missa era em latim, né? O sacerdote fazia tudo, lia tudo. Né? Então, o leigo realmente ele tinha uma atividade muito limitada. Alguns leigos, poucos, ajudavam na catequese, né? Alguns eram sacristões, né, que ajudavam nas igrejas, mas não havia, graças a Deus,
esta efervescência leiga que nós temos hoje, leigos pregando pelo Brasil inteiro, eu mesmo sou um deles, né? Há mais de 40 anos que eu prego para jovens, para casais, para grupos de oração, aprofundamento dentro do Brasil, fora do Brasil. Antes do concílio não havia esta abertura. Bem, o concílio foi essa maravilha. Vários documentos do Concílio Vaticano II chamaram a atenção do leigo para participar na vida da igreja. Né? Pelo seu batismo, o leigo é membro do corpo místico de Cristo, é responsável pela igreja, ele é igreja, ele forma a igreja. Então, ele precisa trabalhar também na igreja. Então, nós temos a Gaudium et Spes, por exemplo, Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, Apostolica Actuositatem, Ad Gentes, todos esses documentos do Concílio Vaticano II chamaram muito forte o leigo a assumir atividades na igreja. Isso é muito interessante e é uma grande responsabilidade para nós leigos. Ou seja, a igreja confia em nós. A igreja confia que o leigo pode fazer um bom trabalho de evangelização. Antes do Concílio Vaticano II, não havia quase diáconos casados. Eu não conhecia nenhum diácono casado antes do Concílio Vaticano II. Hoje são muitos diáconos casados. Não havia, por exemplo, ministros extraordinários da comunhão eucarística antes do Concílio Vaticano II. Não existia. Hoje nós temos aí ministros da comunhão eucarística. Enfim, houve uma abertura muito grande. É o próprio Espírito Santo quem mostrou isso para a igreja. Sobretudo nos países onde tem poucos sacerdotes, como no Brasil. No Brasil, nós temos um sacerdote, mais ou menos, para cada 10 mil pessoas. Pensa bem, porque no Brasil nós temos 205 milhões de habitantes, mais ou menos, e nós temos aí apenas o quê? 16 mil padres. Se você fizer uma conta, não chega a um padre para cada 10 mil pessoas. Enquanto que na Polônia, por exemplo, você tem um padre para cada 1000 pessoas. Ora, um padre com 1000 pessoas, ele vai à casa das pessoas, ele conhece os seus paroquianos, mas com 10 mil não é possível. Então, a igreja, sobretudo em países como o Brasil, católicos, mas que tem poucos padres, a igreja não estimula o trabalho dos leigos. E, sobretudo, com os novos movimentos e as novas comunidades, cresceu muito a atividade dos leigos. Uma Canção Nova, por exemplo, que tem 1.500 leigos consagrados, não pertence ao clero, pertence aos leigos. Nós temos aí as grandes comunidades, como Shalom, Obra de Maria, com milhares de leigos consagrados. Os movimentos, por exemplo, Comunhão e Libertação, Cursilhos de Cristandade, e tantos movimentos que envolvem os leigos. Isso é muito importante. Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, lá do versículo 3, 4 seguinte, Jesus conta aquela parábola muito interessante, e que um homem tinha a sua vinha. A vinha é sempre usada na igreja como um simbolismo da igreja. A vinha, as videiras que produzem uvas, e da uva sai o vinho que Jesus transformou no seu sangue. Então a videira é muito utilizada. Jesus disse, eu sou a videira. Lá no Evangelho de São João, capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo que der fruto, o Pai vai podar, para que dê mais fruto ainda. Mas o ramo que não der fruto, o Pai vai cortar, vai secar e vai morrer. Então, o Cristo compara nós leigos com os ramos da videira, do tronco que é Ele. E nessa parábola do capítulo 20, versículos 3 e seguinte, Jesus conta daquele homem que tinha uma videira e que as uvas estavam na hora de colher, mas ele não tinha gente para colher, as uvas estavam se perdendo. Então ele saiu às 6 horas da manhã, passou lá na praça, onde os empregados ficavam para serem contratados, e ele levou uma turma de funcionários às 6 da manhã,
Depois ele passou de novo às 9 da manhã, encontrou mais gente lá na praça. Mas por que vocês não foram trabalhar? Né? Ide para a minha vinha. Por que vocês não foram? Ah, porque ninguém nos contratou. Ah, então vamos. E depois diz que ele passou ainda ao meio-dia, pegou mais gente que estava parado ali, né? Depois passou ainda às 5 horas da tarde, o dia terminava às 6. Passou ainda, veja, o desespero desse dono da vinha para não perder, né, os seus frutos. Passou às 5 horas da tarde, pegou gente ainda lá e levou embora para a vinha dele, né? Muito bem, quando chegou às 6 horas da tarde, né, ele chamou o seu administrador e mandou pagar todos aqueles que tinham trabalhado. E disse, comece pelos últimos e pague um salário de um dia inteiro para eles. Opa, uma coisa muito interessante, trabalhar 1 hora só e receber o salário do dia inteiro. O evangelista conta que Jesus disse que, na parábola, que os outros que trabalharam mais tempo ficaram com ciúme, né? E pensaram, bom, certo, nós vamos ganhar mais, né? Porque se aquele que trabalhou 1 hora ganhou um salário, eu acho que nós vamos ganhar mais. Mas não, receberam a mesma coisa. E reclamaram, né? Poxa, nós trabalhamos o dia inteiro, debaixo de sol, o senhor pagou para ele lá um denário, que era o salário de um dia, para nós. E o Senhor disse, eu não estou sendo injusto com você. Eu contratei você por 1 denário, então toma aqui, o que é teu. Eu não posso ser bom para o outro, porque eu quero, eu não posso fazer o que eu quero com meus bens. Toma, pega o teu dinheiro e vai para a tua casa. Não estou te devendo nada, não houve injustiça nenhuma. Mas é interessante a reflexão que o Papa João Paulo II faz, inclusive, na exortação apostólica dele, Christi Fidelis Laitis, sobre esta parábola. Ele manda a gente notar, por exemplo, o desespero desse agricultor, que tinha essa vinha que se perdendo, né? Porque todo mundo sabe que se a colheita da vinha passar da hora, a vinha se perde. Ninguém chupa uma uva passada. Uma uva passada já não serve também para fazer o vinho. Ok? Então ele vai às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5. E não, entende? Olha, o que representa isso para nós? É o próprio Deus que tem a sua vinha. Que vinha é esta, meus irmãos? A igreja. A vinha é a igreja. Quando o Papa Bento XVI foi eleito Papa, ele disse, eis aqui um humilde servo da vinha do Senhor. Qual é a vinha do Senhor? A igreja. Então nós somos, cada um de nós, né? Devemos ser humildes servos da vinha do Senhor, para que não se perca os frutos. E que frutos são esses? As almas. Por que Jesus está dizendo que as uvas estão maduras? Que uvas são essas? Somos nós. Cada alma que está na igreja, cada pessoa que foi salva pelo sangue de Cristo. Cristo salvou cada pessoa pelo sangue de Cristo, mas a salvação chega à pessoa através da evangelização, através do batismo, através dos sacramentos. Se isso não chegar até as pessoas não têm salvação. Jesus disse para os apóstolos, ide pelo mundo inteiro, prega o evangelho a todas as criaturas, as nações, né? Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a observar tudo que eu prescrevi. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, não for batizado, será condenado. São as uvas que se perdem. Então, o dono da vinha, o Senhor, Deus, ele tem esse desespero de não deixar perder ninguém. Então, ele quer que todos trabalhem nessa vinha. E aqui, meus irmãos, está a nossa atividade de leigos, né? Trabalhar nessa vinha do Senhor, para que não se percam essas almas. Jesus disse, né? O Pai não quer que eu perca nenhum daqueles que Ele me deu. Todos foram salvos pelo sangue de Cristo, né? É preciso a gente entender, meus irmãos, o verdadeiro desespero que existe no coração de Deus de ver alguém que se perde.
Veja, o Cristo desceu do céu, se imolou numa cruz, num sacrifício tremendamente doloroso, né, para nos salvar, para que todos sejam salvos. Por isso ele não quer perder ninguém. Né? A parábola do Evangelho mostra isso de maneira muito bonita. Né? Jesus se compara àquele bom pastor que deixa 99 ovelhas lá no aprisco, lá no curral seguro. E ele vai atrás de uma ovelhinha tresmalhada, uma ovelhinha que se desgarrou. Né? Então ele deixa as 99. Não é fácil o pastor deixar 99, não. Ele sabe que essas 99 também precisam dele, mas aquela que está perdida, ele não pode perder. Ele sabe que ela está à mercê dos lobos, da fome, né? Dos espinheiros, dos abismos. Então ele vai atrás. E quando ele encontra a sua ovelha, é uma alegria tremenda. Ele coloca a ovelha aqui no ombro, né? É uma das figuras mais, assim, que me tocam mais no Evangelho, que mais me emocionam no Evangelho, é ver Jesus como bom pastor, com aquela ovelhinha no ombro aqui, segurando nas patinhas da frente, segurando nas patinhas de trás. Né? Como quer dizer para nós, agora você está salva. Agora o lobo não te pega. Agora o abismo não te consome. Agora as tempestades não vão te matar. Porque eu te salvei. Então o bom pastor desce lá e salva aquela ovelha. E ele fala uma coisa impressionante. Haverá mais alegria no céu entre os anjos de Deus por um pecador que se converta. Esta é a ovelha tresmalhada, o pecador. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se converta do que por 99 justos que já fazem penitência, que já se convertem, que buscam a confissão, que buscam a Eucaristia, que lutam contra o pecado. Meus irmãos, é muito claro o que Jesus diz. A alegria dele, a alegria de Deus, é salvar as almas. Esta é a alegria de Deus. Se nós quisermos dar uma alegria a Deus, é salvar almas. Por isso que o projeto da canção nova do Padre Jonas é essa: salvar almas, dai-me almas, salvar almas. Né? O nosso querido padre São José Anchieta, meus irmãos, veio para o Brasil com 20 anos de idade. Trabalhou aqui 44 anos no meio dos índios, fazendo o quê? Salvando almas. Enfrentando índios que eram antropófagos. Várias vezes o Padre Anchieta quase foi morto pelos índios. Aquele cacique Conhambebe, um outro cacique Caoquira, um outro cacique Pinambuçu. Aqui em Ubatuba, onde ele ficou preso dos Tamoios durante 4 meses. Escreveu o poema da Virgem Maria na areia, 6.000 versos da Virgem Maria, para que a protegesse da morte. Para quê? Para salvar almas. Anchieta se metia pelo meio do mato, e ia atrás dos índiozinhos para aprender o tupi-guarani, para evangelizar, para batizar. Ele ficava feliz quando ele podia batizar um índio antes de morrer. Ficava numa alegria tremenda. Deixou lá sua Espanha, veio para o Brasil. E com ele Manuel de Nóbrega e tantos jesuítas que aqui lutaram pelos índios, defenderam os índios, e que uma mídia medonha torce tudo, como se eles tivessem feito mal para os índios, salvaram os índios da escravidão dos exploradores, evangelizaram os índios, batizaram os índios, reuniam os índios nas chamadas reduções, onde os índios eram evangelizados, educados, formados. Quando Anchieta morreu, os índios choravam copiosamente, né? Ali em São Vicente, né? Ou melhor, em Heritiba, que é a cidade chamada Anchieta, né? Aqui no Espírito Santo. E os índios levaram Anchieta, né? Morto numa padiola, desde de Anchieta até Vitória, cerca de 100 quilômetros, cantando, chorando, porque perderam seu pai.
Esse homem veio, meu irmão, para salvar almas. É isso que a igreja quer do leigo hoje. Né? Então, sabe, nós não temos que olhar, meus irmãos, para os erros dos outros. Sabe, uma das coisas que muito leigo fica dizendo, eu não vou trabalhar nessa igreja não, porque o padre tal é assim, é assado, porque o bispo tal não faz isso, não faz aquilo, porque aquelas mulheres lá na igreja, porque aqueles caras lá não sei o quê. Peraí, nós temos que trabalhar para Jesus, temos que trabalhar para Deus. Se eu fosse olhar para essas coisas, meus irmãos, eu não tinha trabalhado para Deus desde os meus 20 anos de idade até hoje, não tinha. Porque decepções eu tive muitas. Eu vi um monte de gente, padres e até bispo entrando aí na teologia da libertação. Terrível. Condenada pelo Papa João Paulo II, condenada pelo Papa Bento XVI, a teologia da libertação marxista, fomentando luta de classe, jogando gente contra gente, deixando de falar da espiritualidade, deixando de falar de sacramento, deixando de falar disso, só falando do social, do social, do social. E a igreja se esvaziando. O povo fica na míngua da catequese, o povo não sabia mais nem rezar o credo direito, não sabia mais nem quais são os 10 mandamentos, os 7 sacramentos. Se eu fosse olhar para isso, eu teria desanimado, cansado, parado. Nunca. Graças a Deus, graças ao bom Deus, nunca eu parei. E muita gente nunca parou, graças a Deus. Ok? Porque nós não trabalhamos para as pessoas. Nós trabalhamos para Deus. Ok? E nós, leigos, temos uma facilidade tremenda. Eu estou fazendo aqui um vídeo, por exemplo, agora que você está assistindo, porque eu quero fazer. Não estou ganhando nada para isso, nem ninguém pediu para eu fazer. Eu estou fazendo porque eu sinto necessidade de fazer, porque eu recebi muito de Deus. E Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. E Jesus diz lá em Mateus 10, 10, né? Dai de graça aquilo que recebestes de graça. Eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, estudei em colégio salesiano maravilhoso na minha infância. Né? Tive uma boa formação, conheci Padre Jonas com 20 anos de idade, há 48 anos atrás, recebi muito. Eu tenho que dar muito. Dai de graça o que recebeste de graça. Então eu faço, né? Escrevo livros e faço palestra. Por quê? Porque eu quero ver, né, essa nossa igreja ir para frente. Almas serem salvas, serem edificadas, o reino de Deus se implantar. Agora, se a gente ficar olhando para os defeitos dos outros, para as rivalidades, para as fofoquinhas, a gente não faz nada. Sabe, meus irmãos, nós temos que olhar para Jesus. Ele disse, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja. Pedro, eu te dou as chaves do reino. Sabe, Cristo não prometeu para nós, meus irmãos, que nós não seríamos perseguidos. Não. Cristo não prometeu para nós que nós não sofreríamos. Ele não prometeu, mas ele prometeu uma coisa muito mais importante. Essa igreja nunca será vencida. Essa igreja nunca será destruída. Não há poder no céu, na terra e no inferno, ou no céu e no inferno, que possa destruir a minha igreja, porque a minha igreja é divina. A cabeça da igreja é o próprio Cristo, a alma é o Espírito Santo. E nós somos os membros. Mas é nós que estamos aqui nesse mundo, conduzindo essa igreja do Senhor. E os leigos têm que missão? Né? Quando o nosso catecismo fala dos leigos, o catecismo diz assim, no parágrafo 898, é específico dos leigos, citando a Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, número 31. Né? A Lumen Gentium diz assim, é específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus exercendo funções temporais, ou seja, no mundo, e ordenando-as segundo Deus. Então, a atividade do leigo é no mundo. É no mundo, não é no mosteiro, não é na sacristia, não, é no mundo, na oficina, no comércio, na indústria, na escola, na universidade. Diz aqui, né, a Lumen Gentium, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais
e ordenando-a segundo Deus. Ou seja, levar tudo para o reino de Deus. Não foi o que Jesus disse para os apóstolos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua santidade, a sua verdade. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Confiar nisso. Tudo vai ser dado por acréscimo. Né? Deus abençoa aquele que trabalha no seu reino. Deus não é infiel. Deus não é pior do que nós. Né? Então, a Lumen Gentium ainda diz aqui o seguinte: aos leigos, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas do mundo, as quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor do Criador e do Redentor. Né? Onde eu trabalho, levar tudo para Deus, no sentido de Deus. É a missão do leigo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, que palavras fortes essas que Jesus usou. Vós sois o sal da terra. Agora ele disse, se o sal perder o seu sabor, ele vai ser jogado fora e vai ser pisado pelos homens. É aquele cristão, né? Como dizia para mim aqui ontem, o Dom Henrique Soares, que esteve comigo aqui ontem, né? Fizemos até aí uma live junto e o programa fizemos também lá na Escola da Fé, e disse, é o cristão frouxo. O sal que perdeu o sabor é o cristão frouxo. Foi batizado, foi evangelizado, fez a crisma, fez primeira comunhão, mas vive como se Deus não existisse. Não reza direito, não lê a palavra de Deus, não vai à missa. Né? É um cristão só de nome, um cristão frouxo. Então Jesus diz, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, vai ser jogado fora, pisado pelos homens. Por que Jesus conta esse? Porque os judeus, é uma coisa que eu aprendi lá em Israel. O judeu, quando ele vai assar uma carne, por exemplo, ele não põe o sal sobre a carne. Ele punha o sal embaixo da carne, numa vasilha. E colocava o fogo embaixo dessa vasilha. O fogo aquecia esse sal vaporizava e ele ia salgando a carne. Só que quando acabava o churrasco, acabava de assar aquela carne, aquele sal perdeu o sabor, gastou. Então eles pegavam aquele sal e jogavam na rua, né? Porque as ruas eram todas de terra, né? E era pisada pelos homens. É por isso que Jesus fala, o sal, se perder o sabor, vai ser jogado fora, né? E vai ser pisado pelos homens. E esse ser pisado pelos homens, meus irmãos, tem um sentido também pesado, né? Ser pisado por alguém é algo doloroso, né? É ser desprezado. O cristão que não atua na igreja. Só pensa nele. Ele estando bem, o resto que se dane. Eu não vou abortar, então não vou trabalhar contra o aborto. Eu não vou mexer com o negócio de ideologia de gênero, então deixa esse negócio para lá, deixa quem quiser que lute contra isso. Eu não vou fazer isso, não vou. Aquele cristão isolado, individualista, comodista, preguiçoso. Meus irmãos, o sal, ele tem duas propriedades interessantíssimas. Primeiro, o sal dá sabor. Comer uma comida sem sal não tem gosto. Por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra. Ou seja, vocês é que dão gosto à vida. É o cristão, é a doutrina de Cristo, é o evangelho da paz, o evangelho da liberdade, o evangelho do amor, o evangelho da justiça, o evangelho da fraternidade, que elimina a guerra, que elimina a corrupção, que elimina os vícios. É isso que dá sabor à vida. E o sal, ele conserva. O sal não deixa estragar. Eu me lembro que quando eu era criança, não existia óleo vegetal. Óleo de soja, de milho, de girassol, nada disso. A única gordura que existia para cozinhar era a gordura de porco.
Então, me lembro que meu pai matava um porco grande, todo aquele toicinho que ficava assim, envolvendo as costas do porco, né, tirava todo aquele toicinho, aquela banha, colocava numa gamela, uma panela de madeira, não pode ser de metal, porque o sal enferruja o metal. E meu pai cobria aquilo ali de sal, ficava branco, a gente não via a banha, só via o sal por cima. E ali ficava 6 meses, porque não havia geladeira também naquele tempo. Então ficava, me lembro bem, lá na despensa de casa, e todo dia minha mãe ia lá, tirava um pedacinho daquela banha de porco, né? E cozinhava a comida de cada dia. Ok? O sal conserva. Então, o que conserva o mundo, meus irmãos, de não apodrecer, é o cristão. Vós sois o sal da terra. O que não deixa, meus irmãos, a gente vive reclamando da corrupção, a gente reclamando de tantos assassinatos, a gente está reclamando de tantas coisas horrorosas, né, que existem no mundo hoje. Mas o que nós fazemos? Será que a gente fica só reclamando, gritando contra a escuridão? Há um provérbio que diz assim: é melhor você acender um fósforo do que você ficar maldizendo a escuridão. Não adianta nada nós ficarmos reunidos, né? Às vezes verdadeiros assim, grupos de consolo mútuo, né? Reúne 3, 4, 5, fica se consolando mutuamente. Nossa, ai que coisa horrível, aquela corrupção, aquele ladrão, aquele estupro, aquele não sei o quê, né? E conversa, às vezes tomando cervejinha, comendo salgadinho, e depois cada um vai para sua casa. O que nós fazemos? Nada. O que adianta? Nada. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Qual é essa alguma coisa que eu posso fazer? A minha parte. Será que eu não posso evangelizar a criança? Ensinar para a criança a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os dons do Espírito Santo. Ensinar a criança os sacramentos da confissão, da Eucaristia, para que essa criança amanhã não seja um marginal, não seja um ladrão, não seja um corrupto, não seja um drogado, não seja um assassino. Será que eu não posso fazer isso com uma criança? Será que eu não posso trabalhar com cursos de noivos? Ensinar para esses noivos o que Cristo recomenda para o casamento? A fidelidade um ao outro, a indissolubilidade do casamento, uma vida de oração em Deus, na família. Será que eu não posso trabalhar no encontro de jovens, o encontro de casais? Sabe, meus irmãos, na igreja tem lugar para todo mundo. E não venha me dizer, não, na minha paróquia não cabe, na minha paróquia eu não consigo. Se você não consegue na sua paróquia, vá para outra paróquia. Diga a Deus, como o profeta disse: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Você pode ter certeza que Deus vai te chamar. Você pode ter certeza que alguém vai te chamar para algum trabalho. Ok? Agora, esse trabalho vai exigir que você saia do seu comodismo. Você sacrifique alguma noite. Você sacrifique final de semana. Saia da sua zona de conforto. Nós todos temos uma zona de conforto, né? Estou aqui eu estou seguro, aqui ninguém me incomoda, final de semana é minha festa, final de semana é meu passeio, final de semana é isso e aquilo. Não venha me propor coisas que atrapalhem meu final de semana, que atrapalhem a minha noite, que me tirem da novela, que me tirem do filme que eu gosto de assistir. Meus irmãos, Deus nos chama para evangelizar. Sabe? E não venha dizer também aquilo: eu não sou capaz, eu não tenho condição para isso, para aquilo. Não. Eu quero mostrar para você o que aconteceu com o profeta Jeremias, que foi um dos profetas mais importantes do povo judeu. Aquele profeta que, né, antes do povo ir para o exílio da Babilônia, foi aquele profeta que chamou a atenção do povo. Chamou até a atenção dos reis de Israel. E porque ele mostrou para os reis de Israel
que o povo ia para o exílio no castigo, porque aquele povo estava vivendo na pouca vergonha do pecado, explorando o pobre, sem guardar o sábado, que para eles era o nosso domingo, não é? Praticando a idolatria, indo lá naqueles altares daqueles deuses pagãos, os Moloque, os Acerás, os Baals. Então o profeta Jeremias, como dizia o caipira, chorava o rei no povo, né? Povo bandido, Deus vai nos abandonar, nós vamos para o exílio, Deus vai deixar que esses povos inimigos venham aqui e nos levem para o exílio. E o que aconteceu? Ao invés de ouvirem Jeremias, quiseram matar Jeremias. Jogaram Jeremias numa cisterna, para que Jeremias morresse ali na cisterna. Mas eu quero ler para você o comecinho do profeta Jeremias. Ele escreve, capítulo 1, versículo 4. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Deus nos conhece, meus irmãos, um por um. Ele nos teceu no seio materno, como diz o Salmo 138, né? Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. Meus irmãos, cada um de nós foi consagrado a Deus pelo batismo. Cada um de nós é templo do Espírito Santo pelo batismo. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. E te havia designado como profeta das nações. E eu respondi. Olha o que Jeremias respondeu. Ah, Senhor, Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Olha aí. É o que muitos de nós fazem. Ah, Senhor, quem sou eu? Eu sou analfabeto. Senhor, eu não estudei teologia. Ah, Senhor, eu não sou padre. Ah, Senhor, eu não sou como o professor Felipe Aquino, como o padre Jonas. Eu não posso. Olha o que o profeta diz para Deus. Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou uma criança. Mas olha o que Deus falou para Jeremias. Olha a resposta de Deus para Jeremias. Replicou, porém, o Senhor. Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar. Irás procurar todos aqueles que eu te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor, né? E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca. E assim me falou: eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres. Né? Então, meus irmãos, não tem esse negócio de eu ficar dizendo para Deus, eu não sou capaz. O que é isso? Quanta gente aí é formado em matemática, em física, em literatura, não é? Em história, geografia, e fica aí, eu não sei nada. Como não sei nada? Como não pode servir a Deus? As pessoas ficam espantadas quando eu digo para elas que eu sou físico e matemático. O quê? Você é físico e matemático? Você escreveu tantos livros? Por quê? Porque eu fui estudar teologia. Porque eu fui mergulhar nas coisas do meu Deus. Não é o meu Deus que vai me dar a vida eterna? Não é a física nem a matemática que vai me dar a vida eterna. Não. É a fé. É a religião que vai me dar a vida eterna. É a igreja. Então o que eu tenho que conhecer? A igreja. Os sacramentos, os mandamentos, para eu buscar a vida eterna. Ok? Então, depois dos meus 40 anos de vida na universidade, eu digo, chega. Já trabalhei muito para os jovens, para educar os jovens, foi uma coisa muito boa também, claro. Mas agora eu quero servir ao meu Deus. Né?
Sabe, e cada um tem na igreja os seus dons, os seus carismas e os seus ministérios. São Paulo fala, a cada um, Deus dá um dom diferente. Né? Para um é um dom de pregar, para outro é um dom de tocar música, animar a comunidade com violão, né? Com outras coisas. Outro gosta de trabalhar lá na cozinha, vai trabalhar na cozinha. Meus irmãos, faz mais de 40 anos que eu trabalho na igreja, eu nunca fui trabalhar numa cozinha. Eu não me lembro de eu descascar uma batata no encontro de ninguém. Por quê? Porque as pessoas me queriam na sala de palestra. Cada um tem o seu lugar. Tem aquele que, ao que eu sei, é lavar banheiro. Então vai lavar banheiro. O que eu sei é ficar lá na portaria. O que eu sei é fazer uma acolhida do pessoal. O que eu sei é fazer um serviço de externa. O que eu sei... Então vai. Eu costumo dizer, meus irmãos, que na igreja não existe nem aposentado e nem desempregado. Primeiro porque a igreja não paga nada para nós. Quem vai pagar é Deus, na eternidade. Então ninguém procura a igreja para buscar emprego ou para buscar dinheiro. Então na igreja, sabe, e eu fico vendo, o profeta Oséias disse uma coisa impressionante. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de doutrina. O meu povo perece por falta de formação. Meus irmãos, como dói isso no coração da gente, a gente encontrar um jovem que não sabe quem é Jesus Cristo. Um jovem no Brasil católico que não sabe quem é Deus. Um jovem no Brasil católico que não sabe o que é a Bíblia. Um jovem no Brasil católico que não se confessa, não vai à missa, não comunga. O meu povo se perde por falta de formação. Sabe? Cada um de nós pode fazer um pouquinho. É esse clamor, meus irmãos, que eu estou tentando traduzir aqui nessas palavras um pouco. É esse clamor, por amor a Deus, por amor aos irmãos. Não é por nenhuma outra razão. Não é porque eu tenho medo de Deus, eu vou perder o céu, ou eu vou... Não. É por amor a Deus. Deus que me dá tudo. Deus que me dá a vida. Deus que me dá saúde. Deus que me dá a casa que eu moro. Deus que me dá a roupa que eu uso. Deus que me dá a comida de cada dia. Deus que me dá meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, meus amigos, minha esposa, meus colegas, meu trabalho. Deus que me dá tudo de graça. Sem cobrar imposto. Sem cobrar imposto. E como é que eu vou devolver para Deus? O grande santo doutor da igreja, né, dizia, aquele grande amigo de Santa Teresa d'Ávila, né, São João da Cruz dizia, amor só se paga com amor. Deus nos dá tudo isso, meus irmãos, por amor. A beleza de um pássaro que canta no seu ouvido. A beleza de uma música que você ouve. A beleza do rosto de uma criança. A beleza de um peixe que você vê no aquário. A beleza de um sol que nasce. A beleza de uma flor que abre. Você anda pela rua aí cheio de flores. Deus fez isso para quê? Para encantar seus olhos. E o que eu devolvo para Deus? Como é que eu pago esse amor? Amor, meus irmãos, só se paga com amor. E qual é o amor que eu tenho que pagar para com Deus? É o meu trabalho pelo reino de Deus. Trabalho para, né, levar a Deus, né, aquilo que é de Deus. Levar seus filhos para lá. Meus irmãos, né, nós somos templos vivos do Espírito Santo. Né? A igreja nos ensina que pelo nosso batismo nós somos um povo sacerdócio régio, nação santa. Nós somos, pelo batismo, né, sacerdotes, profetas e reis. Por quê? Porque nós estamos ligados a Jesus Cristo. O batismo nos incorporou a Cristo na igreja. Então nós somos sacerdotes. Oferecemos a Deus os nossos sacrifícios. São Paulo fala na carta aos Romanos, Romanos 12, oferecei a Deus os vossos
corpos como vítimas, né? Holocaustos a Deus, como hóstias vivas. Sabe o que quer dizer a palavra hóstia? Hóstia no grego quer dizer vítima, né? Oferecer nossa vida como uma hóstia, uma viva para Deus. Somos sacerdotes, profetas. Por quê? Porque Deus nos chama a falar a palavra dele. O profeta não é aquele só que prevê o futuro. Não, o profeta é aquele que fala em nome de Deus, anuncia a palavra. Esse é o profeta, né? Então somos sacerdotes e reis. Por quê? Porque nós reinamos com Cristo. Cristo é rei. Vamos celebrar aqui a festa do Cristo Rei. Amanhã eu quero fazer até uma live sobre isso, sobre o Cristo Rei. Mas a igreja ensina uma coisa: reinar com Cristo não é sentar num trono de ouro. Onde é que o Cristo reinou? Cristo reinou numa cruz. Quando eu for elevado, eu atrairei todos a mim. É ali que ele reina. É ali que ele atrai todo mundo. Na cruz. Então a igreja ensina que reinar com Cristo é servir. Servir. Fazer o bem. Dom Bosco diz: Deus nos colocou nesse mundo para os outros. Meus irmãos, nós temos que romper com o egoísmo. Nós temos que romper com o comodismo. Nós temos que romper com uma vida cristã frouxa. Como disse aqui para mim, né? Como disse aqui nas suas pregações, né? O Dom Henrique Soares. Ele dizia: tem muito cristão tíbio, frouxo, não assume o seu batismo, não assume a sua missão de cristão. Por isso que o mundo está aí se estragando, apodrecendo. Sabe, meus irmãos, existe um documento do primeiro século da igreja, primeiro e segundo século, chamado Carta a Diogneto. Parece que foi escrita por São Justino, que foi Marte, no ano 165, mais ou menos, do segundo século. E nessa Carta a Diogneto, que mostra como é que os cristãos viviam lá naquele tempo, tem uma frase que ele diz assim: aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Preste atenção nessa frase. O que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Você sabe que nós somos corpo e alma. Se a alma deixar o corpo, o que acontece? É a morte. O corpo vira um cadáver. E se estraga com 24 horas. Tem que enterrar depressa. Por quê? Porque a vida não está mais ali. A alma. Então a alma é a vida da pessoa. Aquilo foi criado à imagem e semelhança de Deus imortal. Então a Carta de Diogneto diz: aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Ou seja, se você tirar os cristãos do mundo, o mundo morre, apodrece, fede, vira um cadáver, assim como o nosso corpo, se a alma deixá-lo. E agora eu faço a pergunta para você: você acha que esse mundo nosso está corrompido? Você acha que esse mundo nosso está fedendo? Eu acho que está. Está fedendo carniça podre, corrupção, assaltos, guerras, estupros, eutanásia, aborto, ideologia de gênero. Meus irmãos, esse mundo de hoje é aquilo que São João disse: o mundo jaz no maligno. Mas por quê? Por quê? Porque a alma dele, que são os cristãos, deixaram o mundo. Aquilo que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo, diz a Carta de Diogneto. Se o mundo está desse jeito, meus irmãos, é nossa culpa de cristãos, que não estamos salgando esse mundo com o sal de Cristo e iluminando com a luz de Cristo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Talvez você possa estar pensando assim: mas aí, professor, o que eu vou fazer diante de toda essa miséria? Não sei. Eu vou fazer a minha parte. Né? Eu vou fazer a minha parte. Né? A Madre Teresa de Calcutá, um dia, um jornalista chegou para ela e disse: Madre Teresa,
A senhora fica aí nas ruas da Índia, de Bombaim, recolhendo um, outro aí, maltrapilho, gente morrendo aí nas ruas, nas calçadas. Mas, madre, o que adianta isso diante de toda a miséria do mundo? Sabe qual foi a resposta que a Madre Teresa deu? Ela disse, eu sei, meu filho. É uma gota d'água no oceano o que eu faço. Mas sem essa gota d'água, o oceano seria menor. Entendeu? Talvez você possa salvar uma alma só. Converter um pecador só. Levar uma criança para Deus. Um jovem para Deus. Um adulto para Deus. Mas Jesus disse, né? Um pecador que se converta. Por um pecador que se converta, haverá mais alegria no céu entre os anjos de Deus do que por 99 justos que já estão buscando Deus. Sabe? Então, Deus não olha a quantidade. Deus olha o amor com que eu faço a obra. Os santos ensinaram isso. Anchieta deixou a Europa, como muitos padres deixaram a Europa, vieram para o Brasil, morreram aqui no Brasil. Quantos desses eu conheci? Não salvaram o mundo inteiro, mas salvaram alguns. E muitos salvaram muitos. A gente não pode ficar olhando, eu não consigo fazer. O que eu posso fazer? Deus não vai perguntar para mim se eu salvei o mundo inteiro ou não. Quando eu me apresentar diante de Deus, Deus vai perguntar se você salvou aquela pessoa que estava na sua frente. Aquele amigo, aquele colega, aquele que você podia levar para a igreja, aquele que você podia... É esse que Deus vai perguntar para nós. Não vai perguntar se eu salvei o indiano que está lá na Índia, o europeu que está lá na Europa, o americano que está nos Estados Unidos. Não, ele vai perguntar se você salvou aquele que estava ali, seu próximo, mais próximo. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é a esposa, às vezes os filhos. Sabe, meus irmãos, temos que dar um passo. Esse passo é vencer o nosso comodismo, é vencer a nossa zona de conforto, né? Porque, sabe, às vezes a gente tem que sujar a mão para trabalhar no reino de Deus. Nenhum trabalhador, meus irmãos, volta para casa perfumado, com a roupinha limpinha. Não, o trabalhador da vinha, ele volta para casa suado, com a roupa suja, a mão calejada. Mas ele produziu. Ele salvou os frutos da vinha. Nós também. A gente volta para casa cansado. Chega cansado. Quantas vezes você vai ter que chegar na sua casa à meia-noite, 1h da manhã, passar a noite trabalhando para um encontro que tem que ser preparado, para treinar, para ensaiar, para preparar uma palestra, sabe? Jesus não prometeu sombra e água fresca para ninguém. Jesus prometeu o céu. Isso ele prometeu. Mas aqui nessa vida, ele disse, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Saia do comodismo. Saia da sua zona de conforto. Tome a sua cruz. É a cruz, o suor, o trabalho, a luta. E me siga. Mas que alegria, gente, seguir o Senhor. Tem alegria maior nessa vida do que seguir ao Senhor? Mesmo que a cruz pese, mesmo que o braço doa, mesmo que a perna doa, mesmo que a velhice chegue, mesmo que a cruz pese nos ombros, é uma alegria seguir atrás do Senhor. Eu não quero seguir esses falsos profetas, esses ateus, esses malucos que dizem que Deus não existe. Não. Siga Jesus. Talvez você vá se arrastando. Talvez você vá gemendo. Talvez você vá chorando. Mas sabe onde é que você vai chegar? Você vai chegar no céu. E lá não haverá mais lágrimas. Lá não haverá mais suores. Lá será Deus tudo em todos. É a nossa vida de leigos. A nossa vida, né, na família. Na luta pela família, na luta, né, pela juventude
sadia em Deus, né? Pelos jovens buscando um casamento em Deus, ensinando as crianças a rezar, ensinando os jovens a rezar. Esta é a nossa luta. Nós queremos que Deus coloque sobre a nossa cabeça aquela coroa de louros que São Paulo falou. Então nós temos que lutar, como ele dizia, no estádio, né? E conquistar a vitória. É isso, meus irmãos, que eu tinha para refletir conosco hoje. São 9h, né? Peço a Deus que nos abençoe. Peço a Deus que dê a todos nós a luz e o discernimento para nós encontrarmos o nosso serviço na igreja. Que a Virgem Maria, que viveu tão bem a vontade de Deus, que esqueceu dela, viveu para o seu filho. Que São José, que esqueceu dele, viveu para o seu filho. Que ele nos abençoe nesta noite. Que ele derrame sobre nós a sua bênção, a sua graça, a luz do Divino Espírito Santo, para que cada um de nós, meus irmãos, e ninguém está dispensado, Deus não dispensa ninguém, cada um de nós encontre o seu lugar, o seu trabalho no reino de Deus. Muito boa noite a você que me acompanhou até agora. Deus seja bendito por você, pela sua família, pelo seu batismo, né? Pelas suas eucaristias de cada dia, porque também na Eucaristia, na oração, que a gente salva esse mundo de Deus. Orando e trabalhando. Como dizia São Bento, ora et labora, reza e trabalha. Assim, a gente vai edificar o reino de Deus. E o Papa João Paulo II disse um dia, quem é que vai desfrutar do reino de Deus? Quem é que vai gozar das delícias do reino de Deus? Não é que São Paulo disse, olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que vai desfrutar disso? João Paulo diz, aqueles que construírem o reino de Deus. Esses vão poder desfrutar do reino de Deus. Estaremos aí, meus irmãos, com a graça de Deus. Muito boa noite. Fique com Deus.